De todos os artistas sobre os quais falei e falarei nesta nossa temporada sobre artes plásticas populares, Luiz Tananduba foi aquele que me produziu sensações mais antagônicas. Fácil de resumir. Tananduba é o poeta das cores e luzes. Difícil, pela sofisticação não só artística, mas discursiva. Não acadêmico, raiz, naif, sim, isto mesmo, mas de uma profundidade na compreensão intuitiva das artes espantosa. Iniciou-se ao pé do pai adotivo e afetivo, o grande artista popular Alexandre Filho, que lhe concedeu como legado não uma influência propriamente plástica, mas a liberdade criativa. E como o pequeno Luiz cresceu neste espaço soberbo em beleza do ateliê, que era a sua casa e o seu meio. Menino livre com pincéis, sem estribeiras criativas, organicamente detalhista. Objetivo numa poesia que parece elevar-se autônoma em direção à arte plástica. Luiz pinta sem tempo. A descoberta da cor e da luz tem vida própria em sua paleta, em suas telas. Ele gesta as cores. Não as encontro em outro lugar, chamaria de cores Tananduba. Sim, não existem simples vermelhos, amarelos, rosas e nem os verdes e azuis tão abundantes. São denominações comuns para o espectro cromático inventado por um Luiz profundamente lúcido. Luz, lucidez, lonjuras. O nome do menino é marca de destino. E conhecer-lhe a história e perceber a seta ascendente que lhe aponta o futuro grandioso foi dos presentes deste difícil ano de 2021 o maior. Salve Luiz Tananduba, nome bem inventado, lugar onde as árvores são muitas e se elevam a grandes alturas. Presságio? Você criou o seu nome e nele plantou o seu destino. Bem-vindo ao canal Cultura Popular Brasileira. Faça deste espaço a sua casa e desta estudiosa e entrevistadora uma amiga. No início eu tive influência, sim, porque quando eu vi aquele, a gente fazia vez por outra uns animais, umas onças. Foi o primeiro trabalho que eu olhei direito dele, foi uma onça com um galho de caju, a onça se equilibrando daquele galho. E aquele movimento, que ele não é artista acadêmico, é muito espontâneo, mas ele consegue dar um movimento que parece verdade sem ser perfeito. Então, aquele movimento, que é o mais difícil em arte, que tem muitos artistas que fazem um trabalho perfeccionista, mas vamos ver pelo galho. O galho fica duro, o movimento do braço fica duro. Os grandes mestres do século passado, eles faziam perfeito, mas tinha leveza, tinha flexibilidade nas mãos, no olhar, singeleza. E alguns que querem fazer perfeccionista hoje, não são todos, mas tem uns que fazem, mas não convencem, porque é muito duro, é muito boneco, né? Não é uma figura com uma flexibilidade necessária da arte e da pintura e da composição. Alexandre, dentro daquela linguagem dele, ele faz todo esse processo de pintura, mas tem flexibilidade, tem movimento e tem uma flexibilidade que se mexe a figura, não são duras nem tem quinas, são arredondadas, são chuchudas, e aquilo dá um movimento no olho agradável. Para uma pessoa que está querendo fazer algo de arte, ou quer fazer um trabalho, como eu comecei jovem, sem pretensão, mas a melhor maneira é fazer o que você acha bonito, que aquilo me agradava, né? E me agrada até hoje, mas eu estou sabendo que ali é o dele e eu teria que ter um espaço. Ele dizia, olha, para ser artista é muito fácil, é só não copiar o outro. Se você conseguir uma linha sua, aí que está o problema. Você será um artista. Sem isso, não tem como ter solução. Então, não vamos nem falar de talento para não ser pretensioso, né? Vamos dizer assim, tem uma linha sua, uma caligrafia própria, né? Uma assinatura. Então, você tendo isso aí, que é o difícil, mas batalhe por aí que você vai conseguir. Por enquanto, não tem problema, faça do jeito que você quiser, que é aí que você vai encontrar o seu caminho, seu segmento, a sua forma de fazer, algo pessoal. E eu vi também, aí eu vi Zé Antônio da Silva, que eu achei o Zé Antônio da Silva, eu achava assim, maravilhoso, porque era um trabalho aparentemente fácil, porque não tinha aquela definição do traço, era tipo impressionista, né?
eu tive uma influência, não, eu tive assim uma simpatia, tive uma identificação como artista àquele traço. Então eu vi que tinha realmente, eu não tive influência, eu tive vontade de fazer aquilo, mas não deu para fazer aquilo ali. Primeiro que eu pensava que era fácil, era muito difícil, né? Porque não existe arte, facilidade nenhuma. Existe um domínio que você domina aquela dificuldade e passa a ser mais fácil, né? Para fazer um trabalho pessoal é difícil mais do que executar uma obra. Porque uma obra que você executa, você já sabe o que está fazendo, já é o artista. Mas quando você vai encontrar o seu caminho, tem uma dificuldade. Mas o que valeu nisso tudo é que tinha e tem o Alexandre para orientar, porque o artista ele não ensina o outro a pintar. Ele orienta o que está ruim e o que está bom. Ele vai orientar o que realmente é ou não é arte. Se você realmente está encontrando algo novo ou você está fazendo algo em cima do outro, calcado em alguém. Então, ele vai dizer isso antes que alguém de fora diga. Isso é muito bom. Então, hoje eu estou realmente consciente do que eu tenho um trabalho pessoal. Isso, mas um assim estilo mesmo, bem próprio, né? Isso aí eu consegui, foi uma orientação, né? O Alexandre é importante para isso aí. Uhum. Mas ele disse uma coisa, ele disse, olha, se eu entendo de arte e se existe arte, esse seu trabalho é arte. Se alguém não gosta, não gosta. Esse trabalho, ele olhou o trabalho na parede que tem um desenho uma pintura sobre canção. E ele olhou, ele estava deitado assim, ou estava sentado, uma coisa, ele olhou assim e disse, Luiz, eu estava olhando o teu trabalho aqui, é tão interessante que dá vontade de chorar, cara, esse trabalho teu aí, que coisa interessante, eu não tinha olhado direito para esse trabalho, que era uma cabrinha bebendo água e um galho de campina em cima da bunda dela assim, na parte traseira dela, né? No rabinho dela, perto do rabo dela assim, o galho de campina olhando para a água, ela tomando água, que eu já vi essa situação. Que eu nasci no interior, aí ele estava lá em cima e uma mulher chegando com uma lata d'água, não era um pote, porque eu não via pote, quase pote, porque eu já sou mais contemporâneo, então eu já tinha as latas, né? Então eu vi uma mulher com uma lata d'água na cabeça. Então, aí tem a composição, a saia azul, trazia o céu para baixo, tinha a água que já espalhava o azul, tinha os vermelhos de galho de campina, tinha os traços do lenço, tinha toda uma composição colorida muito, e uma cerquinha, assim, aquela coisa singela. E ele disse, é emocionante. Eu fosse você, mandaria um trabalho desse, se tiver no salão, você se inscreve. Eu acho que você ganha o prêmio. Eu disse, bom, se ele passa a vida inteira dedicado à arte, ele deve saber o que é isso, né? Ele pode não saber de mecânica, de medicina, mas de arte ele tem que saber. Ele entende. Aí ele olhou, e eu fiz o outro, Pagador de Promessa, que era um cara, que era um cidadão, levando um carro de boi cheio de desvoto. Em cima de um certo morro, assim, de uma montanha, tinha um cruzeiro. Então a ideia é que aquele carro de boi ia dar circular naquela montanha e ia chegar lá em cima, mas não tinha. Tinha só um caminho, mas ninguém viu o caminho. Associava logo o esvoto e cruz, né? E ele também disse, é maravilhoso isso aí. Ele não é dizer isso, ele é dizer assim, isso aí não está legal, não. Tem alguma coisa que não está bom. Mas esses dois trabalhos, ele ficou encucado. E o terceiro, eu me empolguei, vou fazer um para o salão, que são 3, na época eram 3. Isso foi em 91. Isso, são 3. Então eu vou fazer mais um. Aí eu vou fazer a favela, eu morei em Guarabira, tinha um lugar que hoje ninguém chama de favela, que não é favela, é um bairro popular lá, que tem lá, né? Sim. É um bairro calçado, asfaltado, tudo direitinho, mas é um bairro popular, de pessoas, moradores simples. Mas é bonito. Você olha assim de fora, vê aquela, né, aquele meio serra, assim, né? A cidade que tem várias elevações, Guarabira é muito bonita. E, de repente, tem aquele bairro do Nordeste bonito, o nome Nordeste. O nome é bonito, Nordeste, né? Representa muito bem, né? Tem a variedade aí de cores, tem bicho solto na rua, tinha porco passando por... Eu viajei e fui lá para o meio da rua, desenhei, que eu não sou de fazer isso, mas eu fiz, né? Desenhei no meio da rua, eu olhei aquilo ali, voltei lá perto de casa, morava próximo, voltei com o desenho, pintei e botei em cada casinha que eu podia botar um número de um partido.
13, botei a casinha vermelha. Aí botei o 15 azul. Aí na época era PMDB o 15. Aí saí botando os números. E aí botei um pichador, alguém pichou alguma coisa ali, algum negócio. Ficou interessante. Aí foi 80/60, mais ou menos, o desenho sobre cartolina, pintura. Mandei para o salão, ganhei o prêmio de artista daqui de João Pessoa. De onde veio esse nome, Tananduva? Eu estava em Guarabira, principalmente em 91, eu estava em Guarabira nessa época, e eu perguntei, Alexandre disse, olha, teu nome Luiz Antônio não é legal, porque é muito comum. Se você botar o nome Luiz Antônio, vai entrar em confusão. Daqui a pouco alguém pensa, deve ser meu primo que estudou comigo, deve ser alguém. Quer dizer, todo mundo tem um parente com o nome Luiz Antônio. Então não vai ser um Luiz Antônio, né? Não vai nem lembrar, você vai chamar você de Luiz. Então, você tem dois nomes para você escolher. Ou você bota Luiz Bujari, porque a gente tem muita identificação com o Rio Grande do Norte, que a família de Alexandre é do Rio Grande do Norte. Ou você bota o nome Bujari ou Tananduba, que é aqui vizinha Guarabira, um vilarejo. Aí eu achei isso aí interessante. Eu fiquei assim, mas Bujari é interessante, porque eu já conheci o Rio Bujari, que ele entrava lá no Rio Curimataú, perto de Nova Cruz, que eu morei lá em Nova Cruz. Minha avó de Nova Cruz, meus parentes, tudo de Nova Cruz. Esse Bujari é legal. Mas eu disse, mas Tananduba parece um nome grego, Tanangra, Tananduba, né? Aquela coisa... Tem um som bonito, ele é pomposo, né? Falar que eu não tinha a sorte de fazer um trabalho bom, mas pelo menos o nome ficou bonito. Aí eu disse, vou botar um nome, se não sair um trabalho bom, mas sai um nome bonito. Eu vou botar um nome. Parece um nome japonês também. Aí eu botei, no início o pessoal gozava, achava engraçado. Mas aí eu disse, não, é ele mesmo, deixa aí. Aí quando foi em 90, eu botei ele com Luiz Tananduba. A escolha da temática é a minha vida, né? A minha história. Eu nasci no interior, de Caiçara, né? E, de repente, é o meu cotidiano, é o que eu vi, né? Então, em arte, depois comecei a entender que eu estava certo. E Alexandre sempre disse, você tem que fazer um trabalho do que você, no meio que você conhece, o que você é. Você tem que ser o que você é. Você é uma criança do interior. Não adianta você fazer um He-Man, fazer um super-homem, né? Então, você é um nordestino do interior, como ele também é. Então, a gente tem muito o que fazer. É muito rico, né? A fauna, a flora nordestina é rica de cor, de luz, né? O sol. Você tem as pessoas que, às vezes, sofrem naquela condição que você está vendo, mas plasticamente é lindo, né? Você vê uma casinha humilde, morar lá é a tristeza, mas plasticamente você vê que tem uma beleza, tem uma energia boa, eu acho que é uma ingenuidade daquilo tudo ali, fica muito poético. Então eu vi aquilo ali, né? Eu já morei na casa daquilo ali, né? Meu pai, eu sou filho adotivo de Alexandre, desde os 7 anos, mas meu pai era vaqueiro. Então, ele era um vaqueiro, mas eu tive sorte sempre de ter uns pais competentes. Porque o meu pai era vaqueiro, mas era muito conceituado naquele mundo, né, rural. Então, quando ele saía do emprego, já tinha 3, 4 donos daquelas fazendas ali na região que queria ele. Porque ele dava conta do recado, ele era veterinário, né? Como a história do leigo, né? Sim. Ele tinha aquele conhecimento que até os veterinários chegavam para ele e diziam, Manuel, isso aqui a gente pode fazer? Ele dizia, você pode fazer, agora eu não faço porque vai morrer. Porque ele já fez, ele também já viu, né? Então tinha esse conhecimento de prático. Então ele fazia esse lado, ele dava vacina no gado, ele tirava leite muito rápido, e muitas vacas na época, então ele tinha essa competência para sobreviver, né? Então não faltava um emprego. Mas uma certa vez ele adoeceu, porque eu era muito pequeno, e ele realmente a gente teve que sair e morar na casinha de taipa dessa, que a porta era fechada, que ele fez a porta, né? Ele chegou na casa lá e disse, morar aqui, não tem porta, vamos fazer. Fizeram a porta dentro de 3 horas, fizeram essa porta, né? Então eu morei ali. Eu vejo aquelas casinhas, assim, eu tenho um certo trauma, porque eu morei, né? É lindo você ver. Mas é como dizer assim, vai morar lá que você vê quanto é poético, né? Mas assim, plasticamente, é uma verdade. É uma verdade de um povo nordestino brasileiro.
Uhum. Isso aí é que eu vejo na pintura, que eu vejo na arte. A arte é uma Uhum. verdade que, de repente, depende do olho de quem vê, né? Porque no interior não só vive de miséria, né? Também, né? Tem muita coisa boa, né? É como na cidade, né? Você tem casas mansões, você tem casas miseráveis. Quer dizer, você não tem não é tudo perfeito, né? Então, quando eu comecei a pintar, eu percebi que a gente tem condições de fazer o que gosta e o que quer e o que queria ver. Então, eu quero ver tudo verde. Não que eu não reconheça que existe seca, mas eu acho que todo mundo nossa região conhece seca. Não precisa pintar para ele ver, para ele entender que existe seca. Uhum. Então, eu quero fazer o que ele não vê sempre e o que eu também não Sei. vejo. Uhum. Então, eu faço sempre verde e tudo muito mais felizes, porque eu tinha esse lado. Eu não vivi naquela situação tão ruim o tempo todo. Eu tive Uhum. outra, eu tive uma evolução, mesmo naquela época, naquela casa, eu passei para outra, rapidamente já tive outra coisa, e já tomava banho de grandes açudes, já tinha muita água, porque minha região era ali agreste, né? Não é um sertão. Então, eu não Uhum. conheço o sertão de verdade, assim, eu não nasci no sertão. Eu, Sei. naturalmente, eu pinto o que eu conheço mais, que eu conheço mais é aquela região mais verde, tem a Mata Atlântica, né? Que ali já tem Sei. ali Uhum. na minha época tem muita árvore, tinha rio, o Rio Curumatau é um rio que nunca era Uhum. perene, mas depois passou, que teve uma, né? Mas ele era um rio muito conhecido e Uhum. é, né? Então eu vi essa parte também, eu vi os lagarteiros, que é um pássaro preto e amarelo, que ele só chegava nesse tempo, que estava em julho, agosto, estava tudo verde, eles começavam a cantar e comer lagarta, aquela coisa ali. Quando eu cheguei a pintar, Alexandre já estava sabia do que era realmente o necessário para um artista interiorano. Ele já me deu todo ele me deu um alerta e que fez com que eu revivesse meu momento que eu tive no interior. Eu disse, sim, então é assim? Então vem cá, aí já viu em açude, cavalos. Aí eu comecei a perceber que não tem que fazer uma história narrativa, não tem que fazer um gibi. Você pode fazer um cavalo, representa toda uma fazenda, né? Você faz um boi, Uhum. você pode ter uma boiada, você representa uma boiada. Depende de como Sei. você faz. Sintetizar mais, não precisa fazer muito, não encharcar, Hum. inflacionar a coisa, né? Então, isso Sei. aí você vai fazendo. Aí Uhum. é só um exercício, né? Você vai fazendo, faz um, de repente o segundo você vai Uhum. diminuindo. Se não tiver cuidado, você vai fazer só o olho do boi no final. Eu não sou de estar na igreja, mas eu sou religioso dentro das minhas condições, do meu psíquico, da minha educação religiosa, desde que, né, dos meus pais biológicos e também Alexandre. Então, o que eu mais prezo é a fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito e eu acho que a minha religião é Deus. Mas eu sou batizado, tive toda aquela história religiosa como todo nordestino, né? Da minha época tinha muito, né? Da história da novena, né? Que era uma festividade nossa, aquela história do queima de Uhum. flores, né? De maio, né? Então aquilo Sim. ali fica impregnado na gente. Eu vou vir e mexo, lembro, né? Do oratório, eu lembro da capela, festividade, as cores, né? Que tudo que faz é muita cor. Uhum. Já das flores mesmo, de maio, né? Uma beleza, né? É a cor, né? A cor mais nítida aqui da natureza vem na flor mesmo. Às vezes o fruto ainda tem uma nuance, mas a flor ela chega a ter um vermelho só vermelho, o rosa Uhum. só rosa, né? Então, a flor ela representa realmente a parte cromática maior da natureza. A flor é Uhum. interessante. Eu percebi que estava fazendo flores assim, quase em tudo, porque realmente eu percebi, já que eu não sou de fazer minha pintura na pintura não é acadêmica, né? Então, é bom fazer um trabalho que você não tem um compromisso da perfeição do desenho, e sim a perfeição da cor. Porque as Uhum. pessoas às vezes pensam que arte naif é você jogar de bolo. A pintura naif, ou qualquer arte, ela tem que seguir o mesmo patamar de todas as artes. Ela tem que ser arte. Para ser arte, não existe quase arte, né? Ou ela é ou não é.
Então, como você faz não tem importância, o resultado é que é importante. Então, o meu lado religioso, ele entrou devido à beleza, que é o término da sua pergunta. Ela é pessoal também, né? E quando eu faço uma santa, eu faço como eu lembro muito da minha mãe, né? Que é uma pessoa que rezava terço, rezava também as pessoas, questão de olhado, ela fazia aquela novena, ela ia para a procissão de Frei Damião. Então, aquilo ali, cada vez que eu pinto uma obra de arte que tem um santo, eu me arremete à minha mãe e aquilo me faz bem. Pintar santo, para mim, faz bem. Então, tem uma pessoa que falou para mim uma certa vez, no Face, no bate-papo do Face, ele entrou lá e eu fui ler o que ele estava escrevendo, e ele disse: Tananduba, eu sou seu fã, adoro seu trabalho, cara, me emociona, eu moro aqui na Suíça, sou músico, tal, lá vai. Eu fiquei todo empolgado para ouvir o que ele ia dizer, né? Ele disse: olha, mas não faça flores não, que jarro de flores é muito vulgar, isso não é legal, para você um grande artista, não precisa fazer flores, você é maravilhoso, você faz seus trabalhos, suas vaquinhas maravilhosas, eu fico emocionado, isso é o que falou tanta coisa que ele conseguiu a me aquietar. Mas eu disse: olha, eu pinto flores, não é para ter que vender, nem para ser vulgar. É pela beleza que eu vejo. Eu tento buscar na flores o que eu acho que eu vejo nela, né? Eu vejo flores daquele jeito. Então, pode não ser as flores, então eu acredito que não é uma flor do que já fizeram, é uma flor que eu fiz. Isso. Aí, depois de um ano e meio, mais ou menos, aí sai uma capa de uma revista na Suíça com um jarro meu. Aí eu disse: interessante, tá vendo aí? Se não tivesse jarro, não tinha saído. Na Suíça, o quadro que eu fiz foi intitulado Primavera. E o poema de Pablo Neruda, tem um poema dele que é Primavera. Pegaram o poema de Pablo Neruda, publicaram na capa as letras, né? E o quadro meu também na capa. Então ficou a letra de Pablo Neruda e o quadro de Tananduba. Aí fizeram a matéria. Aí fala que eu debutante no Tananduba na arte internacional, que eu não sei como que disseram isso aí como vídeo, porque perto de Pablo Neruda todo mundo é menino, né? E de Pablo Neruda todo mundo é um grão. É um máximo, né? Então estava o sul-americano Luiz Tananduba e Pablo Neruda sendo homenageados nessa revista na Suíça, mais precisamente em Lugano. É uma coisa tão interessante que você fica assim. Aí você começa a pensar: eu acho que eu estou fazendo um trabalho certo. Eu acho que eu acertei, né? Eu entendo. O restante é sorte, né? Porque é o seguinte: uma capa de uma revista dessa é para uma de Janeira, a capa dessa é para uma Tarsila do Amaral. É de se esperar, realmente. Uma capa num país realmente que valoriza a arte, mas também sabe também, né, dar a sua não ultrapassar o limite. Cada um tem o seu espaço no devido tempo. Eu só faço divulgar no Facebook. Eu boto meu trabalho lá. E, de repente, passa ele anda muito, né? Ele tem muitos blogs, tem blogs aí especializados em artistas internacionais, que de repente eu vou lá procurando o nome Luiz Tananduba, boto Luiz Tananduba Naif no Google. Aí eu encontrei agora há pouco, Museu Virtual da Imagem de Córdoba. Então ele pega todos os pintores argentinos, tipo clássico, neoclássico, né? De 1600, de 1700, 1700, 1800, 1900. Aí pega toda essa gandaia boa e, de repente, eu estou olhando lá, vou olhando aquele trabalho bonito, a pintura técnica arrojada, que maravilha. Aí me bati com Tarsila, digo: você tem uma brasileira aqui. Aí eu fiquei: Tarsila é o máximo, né? Tá bem, eu olhei e tal. Aí vou olhando, não tem o que fazer, fui descendo. Cheguei em 2014 e deparei com o Tananduba. Digo: que loucura é essa? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Pegaram um texto, uma advogada e escritora, que ela foi um texto muito bom, traduziram em espanhol e botaram na página, divulgando meu trabalho nesse museu brasileiro. Eu consegui ver, eu vi tudo, fiquei empolgado, eu só vi 2 brasileiros: Tarsila do Amaral e Luiz Tananduba. Isso eu fiquei empolgado. Olha aí. Para mim,
é muito importante porque eu trabalho para alcançar um resultado. E esse é uma soma, né? Então, eu teria, se eu não ficar satisfeito com isso, eu sou doentinho da cabeça, né? Então, eu tenho que ter, pelo menos, a felicidade de não ficar deslumbrado, né? Mas ficar consciente, né? Porque uma coisa é você tem que ser consciente do que você pode e o que você é, né? O que você pode fazer, o que você já fez. Olha, eu talvez, se eu pintasse muito, eu tivesse melhor, né? Mas a própria situação, o que eu faço, não me deixa assim, não é fácil para pintar, ter uma produção grande, né? Isso é como um bolo, né? Você pega um bolo, se ele diz que é 1 hora para estar realmente pronto, você não bote 1h10 e queima. Mas não tire antes, que não está no ponto, então estraga, né? Então, minha pintura, meu trabalho, eu tenho esse zelo. Pode até achar que é frescura, isso é frescura. Não é. Frescura seria que eu estivesse filosofando sobre ela. Eu estou falando da prática mesmo, do suor. Então, ela exige que eu pinte 5, 6 vezes, às vezes, as cores que eu quero chegar àquela luz. Porque eu não me preocupo com a sombra. Eu sempre vejo o seguinte, eu pinto a luz. O que sobra é sombra. Entendeu? Se eu faço um braço, eu faço um efeito de luz aqui em cima, não preciso procurar a sombra. Porque a sombra, ninguém pinta a sombra. Ela é um resultado da ausência da luz, né? E a sombra é a ausência da luz. Então, se você faz luz em cima, embaixo, já fica mais escuro devido ao tom que subiu. Para fazer um resultado de arte, você tem que ser igual a todos os grandes artistas. Então, aquela história, eu tenho que fazer todos os mesmos níveis, custe o que custar. Então, você sabe, se eu terminar um trabalho amanhã, eu tenho um resultado financeiro. Mas se eu sei que o trabalho só termina daqui a 8 dias, então eu posso ficar realmente apertado financeiramente, mesmo sabendo que poderia ter esse dinheiro na minha mão. E mais, como eu tenho vendas, até novembro. Eu tenho uma encomenda até novembro. Não posso botar o preço alto, porque aqui o mercado nosso ele ainda é tímido, ele não tem esse né? Ele não pode, ele não vai, as pessoas não têm não temos esse mercado, não temos esse consumidor de arte desse porte de comprar trabalhos caros, e às vezes eles também não aceitam, eles acham que você tem que estar no Estado, o Estado não tem poder aquisitivo diferente de São Paulo, Rio, Bahia, e nisso aí amarra um pouco, assim, as pessoas não... E a gente tem que entrar e perceber que né? Hoje eu mantenho, assim, com minha família, dá para sustentar, dá para me sustentar, dá para me manter de uma forma assim simples, né, sem ostentação, que artista nenhum não pode fazer ostentar, a não ser que ele seja um artista europeu, né? Mas nós mesmos, artistas brasileiros, também não temos esses ricaços, né? Temos artistas que vivem bem, mas eu não conheço um artista brasileiro rico, né? Eu um artista que tem apartamento em Nova York. Então, a gente vive nessa vidinha pacata, mas feliz, porque estou fazendo o que eu gosto e está dando para comprar o feijão, a batata, está ótimo. Né? Não reclamo de nada. Teve assim um impacto assim, lá para o Rio de Janeiro, que lá é para ganhar dinheiro, que lá é lugar de artista, não, nada disso. Eu fui naturalmente. E lá comecei a pintar. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!